ninguém. Mas a igreja no Brasil é isso, pô, quer dizer, dirigida, né, pela CNB do B, como diz o meu amigo Meira Pena. O que pode dar? Os colégios católicos viram tudo escolinha do MST. Essa coisa, olha, eu como conservador, não acredito em colégio conservador no Brasil. A igreja no Brasil, tá certo? Tá precisando de levar umas palmadas, entendeu? Você vê, o falecido Papa João Paulo II, ele dizia o seguinte: os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não são na fé. Quer dizer, o Brasil quer poder ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Não dá esse negócio, tá entendendo? Nós, como eu sou ex-aluno e eu fui dos assinantes da carta, nós tínhamos ainda a ilusão, eu inclusive quando assinei a carta tinha ainda a ilusão de que os padres, eles não estavam, eu tinha essa impressão, e ainda não tenho confirmado o oposto, para ser sincero, mas quando eu assinei, eu tive a impressão de que os padres estavam desavisados, de que as coisas estavam acontecendo ali por iniciativa dos professores, que são, enfim, leigos, né? Mas que os padres estariam talvez fazendo uma fraca supervisão, não estariam tão cientes do que estava acontecendo. Eu ainda não tenho a total confirmação de que eles, sim, estejam cientes e estejam participando e pensem daquela maneira. Olha, eu não posso afirmar uma coisa dessa com relação a este caso em particular, mas, de modo geral, a situação da igreja no Brasil é muito pior do que as pessoas imaginam. A igreja no Brasil está 100% a serviço da esquerda, não sobrou mais ninguém. Quando sobra um padre aqui, outro ali, que tem praticamente ficar escondido, que nem esse maravilhoso padre Paulo Ricardo, que faz esse site extraordinário, né? Você nunca vai ver esse padre ser bispo, nem cardeal, nem coisa nenhuma, não vai subir na hierarquia, não. Ele tem que ficar escondidinho lá no canto dele, né? E dar graça a Deus de não apanhar, tá? Porque se for depender desses bispos brasileiros, isso aí já virou MST há muito tempo. Eu considero a igreja brasileira cismática. E eu acho que não tem igreja católica no Brasil. Por que eu digo isso? Porque aqui tem igreja católica. Eu vejo o que é a igreja católica. Eu vi a igreja católica na França, tá? Agora, no Brasil, eu não vejo. Não vejo mesmo. Você não vê o menor sinal de catolicismo aí. Isso é tudo empulhação. Eu acho que esses caras tudo tem que ser tirado aí dos seus cargos a tapa. Eu acho que os fiéis têm que reagir contra isso. O que está acontecendo na igreja no Brasil é uma coisa nojenta. Você veja a igreja venezuelana, tá certo? Com que coragem, com que espírito de sacrifício ela não se pôs à frente defendendo o povo contra um governo realmente perigoso, né? Por toda parte você vê, né, pessoas se oferecendo, vamos dizer, até o martírio para defender a honra do nome de Cristo e para defender os fiéis. No Brasil, não, essa gente toda puxando o saco. É uma vergonha, pô. Quer dizer, a igreja do Brasil está 100% doente, não sobrou mais ninguém. O último que dizia as verdades era o Dom Eugênio, mas o Dom Eugênio está aposentado. Tá certo? A geração seguinte, ninguém presta. Agora em São Paulo tem esse Odilo Scherer. O Odilo Scherer, para mim, já está excomungado, porque ele serve ao comunismo internacional. E está em vigor o decreto de Pio XII e João XXIII, que excomunga automaticamente o negro católico que ajude um partido ou regime comunista. Esse Odilo Scherer não faz outra coisa. Então não é só ele. Então, provavelmente no Coração Bento está acontecendo mesmo. Olha aí, os fiéis, vocês não podem mais ser carneirinhos dessa gente. Vocês são carneiros do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, não desses filhos da puta. O princípio da hierarquia não é sacrossanto quando eles violaram. Eles passaram em cima. Se você não imagina, olha, o que se fez no mundo para acabar com a igreja, desde o concílio, foi uma coisa monstruosa. Monstruosa, é uma história que você lê, dá vontade de você chorar. Eu li o relato feito pelo Dr. Júlio Flechman, que era um grande amigo meu, recém-falecido, né, que ele era um judeu de nascimento, foi convertido ao catolicismo pelo Gustavo Corsão. E logo que ele se converteu, ele já viu a igreja toda se bandear para o outro lado, tá entendendo? Quer dizer, ele foi o último a entrar e de repente ele estava sozinho dentro da igreja. Vê que situação mais filha da mãe, né? E daí o Dr. Júlio, depois da morte do Gustavo Corsão,
virou o grande defensor. Não é do tradicionalismo, não existe isso, igreja tradicional, só existe uma igreja. Quer dizer, o sujeito que insiste, vamos dizer, em continuar ou oficiando ou assistindo à missa como se fazia antes do concílio, ninguém tem o direito de puni-lo. Então, como não pode punir oficialmente, o que eles fazem? Perseguia pelas costas, perseguia, boicotava, fazia difamação. É uma coisa horrorosa. Quer dizer, e a imprensa inteirinha já tomou partido. Quer dizer, ela trata esse pessoal da igreja antiga como se fosse eles fossem cismáticos. Eles fossem heréticos. Certo. Agora, depois da declaração do Papa, isso não pode ser. Assim. Ninguém jamais os excomungou. Pode ter excomungado uma pessoa ou outra por alguma atitude. Mas ninguém é excomungado por querer fazer a missa antiga. Outra coisa, a diferença da missa antiga para nós não é que uma é em latim e outra é em português. Não é isso, é o texto da missa que é alterado, em pontos importantes. E como o sujeito pode achar que o texto da missa nova é duvidoso, ele justamente por via das dúvidas se atém à antiga, que é o que a prudência recomenda. E se disser o texto da antiga está errado, a igreja está errada há 2000 anos. E só agora que acertou, que é uma coisa absolutamente impossível. Tá certo? Então, agora, se você lê aí as folhas de São Paulo da vida, ou assiste os filmes de Hollywood, né, você fica achando que o pessoal da igreja tradicionalista é herético, cismático. Não são nada disso, ninguém jamais, ninguém no Vaticano jamais disse que são. Sim, agora o Papa tirou qualquer sombra de dúvida em relação a isso, né? Ele está tirando a última dúvida que pode restar. Não, a igreja é uma só. Estão todos aqui dentro. Sempre tiveram. Note bem, quando foi excomungado o Dom Marcel Lefebvre, ele não foi por uma questão doutrinal. Ele foi por um ato de desobediência explícita ao Papa. Se ele agiu bem ou mal, não sei. Mas eu, pelas coisas que eu vi, pelas atitudes do Dom Marcel Lefebvre, o Dom Marcel Lefebvre é quase um santo. E doutrinariamente ele é impecável. Agora, a situação da igreja no Brasil está calamitosa. É preciso tomar uma atitude séria. Primeira coisa, parar de reconhecer esses camaradas, tá certo? Como príncipes da igreja. Eles não são nada. Não são absolutamente nada. Quer dizer, você não pode fazer com que o princípio da hierarquia se sobreponha à própria doutrina. Isso não é possível, isso é absurdo. E você está fazendo um elemento burocrático predominar sobre a própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, você vê, um decreto papal é um decreto papal. Agora a opinião do seu bispo, do seu cardeal, é só a opinião dele. Ela é até a opinião do Papa. Se o Papa diz, eu acho isso, eu acho aquilo, é a opinião dele. Agora, se ele firma um decreto, ali firmou ex-cátedra, isso se incorpora automaticamente à doutrina da igreja. Então, isso que eu estou falando, esse decreto contra o comunismo de Pio XII e João XXIII, isso está incorporado na doutrina da igreja. O sujeito ajudou o regime, ou partido, ou governo comunista, está excomungado automaticamente. Agora, então você vê, de toda aquela putada que participou do Concílio Vaticano II, tem uns 80% ali que estão excomungados, porque fizeram exatamente isto. Você veja, o genocídio na China, feito pelo governo chinês, foi pior depois da década de 60. Eu estava vendo hoje mesmo na página do R.J. Rummel, que é o sujeito que mais estuda esse negócio de genocídio, que aliás ele não chama de genocídio, ele chama de democídio no mundo, e ele dá ali uma estatística, e você vai ver que o grosso da matança chinesa foi depois do concílio. E a igreja não pôde abrir a boca contra isso, por quê? Porque o concílio tinha se comprometido a não falar mal do comunismo. Então quem assinou essa porcaria já está excomungado automaticamente. Então esses caras são os portadores do escândalo, eles estão escandalizando as almas dos fiéis, porra. E esses caras, o Cristo disse o que fazer com eles. Seria melhor amarrar uma pedra do pescoço e jogar no mar. Não que a gente vá fazer isso, mas o Cristo disse que seria melhor. Agora, para não fazer isso, dá-lhe um pontapé na bunda. Tá certo? E vai dizer, cardeal é a puta que eu pariu, bispo é a puta que eu pariu, você não é nada, você é excomungado, você não é nem sequer um membro da igreja. Agora, eu que sou um pecador, um filho da puta, eu sou um membro da igreja. E vocês não. Porque ninguém vai ser excomungado porque diz palavrão.